Saudações, nossos amigos, telespectadores que daí de casa nos veem. Está no ar o programa da lição da Escola Sabatina no canal Luz no Escuro. É sempre um prazer te receber neste programa da lição da Escola Sabatina, onde nós debatemos vários temas. E neste trimestre nós temos o prazer de analisar o livro de Salmos. Mas antes de avançar, eu vou permitir com que a nossa amiga possa se apresentar e cumprimentar os nossos telespectadores. Olá a todos que nos acompanham do outro lado. Eu sou Selma Pacoli e é um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma vez juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Ok. Então, em primeiro lugar, importa darmos uma pequena contextualização sobre o nosso sumiço. De verdade, não tivemos oportunidade de apresentar a situação que nos encontrava, porque por um tempo apenas nós tivemos oportunidade de gravar a lição número 1, mas toda a parte executiva ou todos os moderadores da lição da Escola Sabatina, deste canal, deste projeto Luz no Escuro, estavam envolvidos num projeto chamado Missão Caleb. Então, eles faziam parte da comissão organizadora. Então, não foi fácil, possível continuar a gravar as lições, porque, como vocês sabem, existe um protocolo tão especial quando se trata de gravações das lições da Escola Sabatina, porque deve ser aqui no estúdio, e nós estávamos bem longe do nosso estúdio. Então, mas nós informamos que estamos de volta e, a partir de hoje, vamos continuar a analisar a lição da Escola Sabatina. Então, em outras palavras, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso canal. Nesta semana estamos a analisar a lição número 7, que tem como título Sua Misericórdia se eleva até os céus. Então, vamos poder perceber durante esta programação, vamos debruçar vários aspectos importantes relacionados com a nossa vida espiritual. Para darmos continuidade, vamos ler o nosso verso áureo, que vai servir de pano de fundo durante esta programação, que se encontra no livro de Salmos 57, verso 9 e 10. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. Ok. Conforme nós percebemos através do nosso verso áureo, percebemos que nós devemos engrandecer o nome de Deus. Devemos louvar a Deus de várias formas. Nós percebemos que os salmistas percebiam que tinham uma espiritualidade tão pobre que não tinham nada para poder oferecer a Deus. Eles estavam cientes disso e por isso que eles, de uma forma assim constante, sempre invocavam para que o Senhor pudesse ser misericordioso para com seu povo. Então, vamos tentar perceber, dentro desta programação, vamos analisar alguns aspectos importantes, como a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã ou que dura para sempre. Também vamos poder entender o contexto do perdão dentro dos salmistas e também como nós podemos estar com este Deus que vê todas as coisas, o que nós fazemos todos os dias, até nos lugares obscuros. Ele consegue ver todas as coisas e Ele nos perdoa. Ele promete um perdão para nós. E como nós podemos entender o perdão de Deus? Também vamos poder perceber qual é a diferença entre o perdão de Deus e o perdão dos seres humanos. Então, para começarmos aqui, a nossa amiga vai poder nos ajudar. Como nós entendemos, a frase, sempre às vezes nós repetimos, a sua misericórdia ou a misericórdia do Senhor dura para sempre. De que forma nós podemos aplicar isso no contexto de crescimento espiritual, quando nós dizemos a sua misericórdia dura para sempre? Bem, na verdade, a lição nos traz aqui, no livro de Salmos 130 e 136, somos trazidos aqui um texto que nos ajuda a compreender como é que a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, esse texto nos ajuda a responder essa questão. De que maneira nós podemos entender ou perceber que realmente a misericórdia de Deus dura para sempre?
se nós formos a prestar atenção nesses textos, nesse capítulo, no livro de Salmos, poderemos compreender que as palavras "a sua misericórdia dura para sempre" são repetidas 26 vezes. E dentro desse mesmo capítulo, nós percebemos que ele tem 26 versículos. Exato. Portanto, logo entendemos que em todos os versículos, as palavras "a sua misericórdia dura para sempre" constam lá. Exato. Quer dizer, é uma forma de... Esse texto vem, na verdade, para nos lembrar, porque ele fala um pouco do povo de Israel, o que eles passaram e os momentos que são mostrados que Deus esteve com eles e que Deus, acima de tudo, teve misericórdia do povo de Israel. Então, é uma forma de nós entendermos agora, no nosso contexto atual, que o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel e concedeu misericórdia a esse povo é o mesmo Deus que continua conosco nos dias atuais. Exato. Portanto, é por esse meio que nós podemos compreender que sim, a misericórdia de Deus dura para sempre. Ok. Então, quando falamos sobre a questão da misericórdia do Senhor, é que a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de podermos fazer um recomeço na nossa vida. Quer dizer, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, nós estamos debaixo de graça. Nós percebemos que é quando nós ainda temos vida, temos a oportunidade de poder mudar alguma coisa na nossa vida. Então, por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, se renova a cada manhã. E esta é a razão de nós não sermos consumidos com sua glória. Porque, caso contrário, se o Senhor pudesse manifestar a sua glória, é claro que nós seríamos o quê? Consumidos. Então, o Senhor esconde a ira dele para que nós possamos viver debaixo de quê? Das suas asas. Então, temos esta oportunidade de recordar todos os dias. Então, nós vimos o número de repetição, que é uma forma de dizer: meu filho, a misericórdia, a minha misericórdia como Deus dura para sempre. E você tem a oportunidade a cada dia de mudar o quê? O rumo da sua história. Então, já avançando, vamos analisar Salmos 51, né? É um salmo bem conhecido por nós todos, e às vezes nós temos algumas pregações ou temos algumas meditações em relação a este salmo, porque aí fala sobre a questão do arrependimento de quem? De Davi. Depois de ter cometido o adultério, ele de verdade começou a se humilhar perante o Senhor, começou de alguma forma pedindo para que o Senhor pudesse renovar a vida dele. Mas nos conta um pouco como nós entendemos o arrependimento, de que forma funciona o arrependimento e qual a diferença que existe entre arrependimento e remorso. Na verdade, como o nosso amigo já estava a dizer, esse é um salmo que muitos de nós conhecemos e muitas vezes nós temos falado dele, porque mostra o momento em que Davi reconhece perante Deus que ele havia pecado, havia desobedecido a Deus. Exato. E se nós formos a perceber, principalmente no versículo 10 deste capítulo, Davi faz uma espécie de pedido a Deus. Além dele estar a confessar o seu pecado e a pedir perdão, ele faz um pedido que chama muita atenção nesse capítulo. Ele pede para que Deus purifique o seu coração. Porque se nós formos a ver, quando Davi comete o pecado, são coisas que, primeiro ele comete adultério, depois isso resulta em ele ter que premeditar um assassinato para poder acobertar aquilo que ele já havia feito de errado. Então são duas coisas que ele teve que parar e pensar. Quer dizer, ele premeditou todo esse cenário. Significa que dentro do seu coração, ou seja, a impureza saía de dentro do seu coração. Exato. Então nós vemos que Davi tinha uma percepção um pouco diferente, talvez, da que nós podemos ter sobre o perdão de Deus. Ele não entendia o perdão de Deus como simplesmente retirar a culpa de si. Exato. Ou simplesmente estar a confessar os pecados para ser perdoado. Mas ele entendia que precisava se arrepender, e esse arrependimento não vinha de si mesmo. Então é ali onde entra a diferença entre arrependimento e remorso. Exato. Então Davi entendia que, olha, o arrependimento não é coisa que vem de nós como seres humanos, mas sim provém de Deus. É Deus que desenvolve o espírito de arrependimento em nós. Por essa razão, ele pede que Deus purifique o seu coração, porque assim ele entendia que com o coração purificado ele podia voltar a se aproximar
perante Deus. Se ele tivesse simplesmente com remorso, ele ia chegar e pedir perdão simplesmente. Mas ele entendia que não. Deve ir mais a fundo. Então a mesma coisa deve acontecer conosco. Exato. Quando nós estamos arrependidos de alguma coisa e queremos pedir perdão a Deus, não é simplesmente pensar que Deus vai retirar a culpa ou vai nos inocentar. Mas devemos entender que por causa da nossa natureza pecaminosa, é preciso pedirmos a Deus que Ele purifique o nosso coração. Porque só assim não voltaremos a cometer o mesmo erro, né? Exato, exato. Então, acho que já percebemos que existe uma grande diferença entre o perdão de Deus e o perdão dos seres humanos. Muitas das vezes, alguma coisa que você pode concordar comigo é que quando nós dizemos que perdoamos alguém, o que acontece é que nós dizemos de verdade, nós te perdoamos, né? Mas quando passa um tempo e volta a fazer alguma coisa já diferente, nós estamos a dizer, no dia X eu te perdoei disto, mas aquilo, e você volta a fazer outra coisa. O que está acontecendo aí é que nós estamos já a ressuscitar algumas coisas que de alguma forma nós dissemos que já sepultamos, né? Então, diferente de Deus, Deus nos perdoa e Ele se esquece. Está a perceber? Então, Deus nos perdoa e se esquece. E outro aspecto é que quando a nossa amiga estava a falar sobre a questão do arrependimento, nós vimos que o arrependimento genuíno vem de Deus. E que, por sua vez, produz o que? Uma transformação na pessoa. A pessoa não volta a cometer o que? Os mesmos erros, está a perceber? Porque muitas das vezes nós continuamos a fazer as coisas, mas de verdade é que não estamos a tentar com nossas forças. Mas vamos perceber um aspecto. O esforço humano juntado com o poder divino é que gera a transformação. Sem isso não tem como. Está a perceber? Então, Deus é que pode nos ajudar, está a perceber? A poder nos livrar disso, e isso cria o quê? Uma transformação. E outro aspecto é que, claro, Deus pode nos perdoar, mas Ele não retira as consequências. Mas como entender isso para a nossa realidade, esse assunto? Porque, na maioria das vezes, quando nós dizemos que perdoamos, tudo mais, as coisas ficam em branco mesmo. Nós limpamos todo aquele sistema. Apesar que, para o nosso caso, é um perdão assim meio camuflado, não é um perdão assim verdadeiro. Nós dizemos que perdoamos, mas de alguma forma nós guardamos alguns ressentimentos daquilo que aconteceu. Bem, uma coisa que tem acontecido muitas vezes é que todos nós sabemos que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, existem consequências Exato. para isso. E existe uma coisa que talvez até pode nos assustar às vezes, que é o fato de nós sabermos que Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos. Deus nos conhece. Toda vez que nós cometemos uma iniquidade, Deus está consciente que nós cometemos, por mais que nós não vamos até Deus para confessar, Ele sabe que nós fizemos algo de errado. Exato. E talvez isso pode nos assustar ao ponto de dizer, epá, já que Deus sabe, então a nossa atitude é sempre fugir. Né? Nós seres humanos cometemos algum erro que Deus entende que é mau, nós fugimos da presença de Deus. Exato. Nos colocamos distantes da presença de Deus. Mas em contrapartida nós vemos que não é isso que Deus quer que nós façamos. Muito pelo contrário. E se nós procurarmos entender a misericórdia de Deus ou o perdão de Deus, vamos entender, por mais que Ele perdoe, nós sabemos que Ele sempre perdoa, não nos inibe das consequências daquilo que nós fazemos. Exato. Porque, como o nosso amigo estava a dizer, o perdão de Deus é diferente do perdão humano. Deus perdoa sim, e Ele nos garante que perdoa. Mas é necessário nós passarmos pelas consequências para poder, é uma espécie de renovação que nós estamos a ter. Quando você passa pelas consequências, você tem noção total de que aquilo que eu fiz é errado. E sofri as consequências daquilo que eu fiz. Mas Deus promete, através do seu perdão, restaurar o nosso coração. Porque todos nós somos pecadores e a maldade provém do nosso coração. Exato. Então, naquele processo de nós estarmos a passar pelas consequências dos nossos atos, é uma espécie de renovação que nós estamos a ter. Purificação para não voltar a cometer o mesmo erro.
Então, é por causa disso que nós precisamos sentir as consequências dos nossos atos para poder mudar de atitude, entender por que é que nós precisamos mudar de atitude, né? Em outras palavras, é no sofrimento que nós aprendemos as grandes lições da vida. Nunca aprendemos. Você pode tentar nomear quais foram as lições que você aprendeu no momento da bonança. É claro que não. Você não aprende no momento da alegria, você a gritar, você não aprende nada. Mas quando passa por um momento de sofrimento, você aprende de verdade. Então, Deus não é um pai que mima os seus filhos. Que o seu filho pega o carro, vai bater aí, a pessoa levaram para a esquadra, chega lá, paga a fiança para a pessoa sair. Não. Deus te deixa na cadeia, você sentir na pele. Mas a grande lição que nós temos que aprender hoje é que quando nós pecamos contra Deus, qualquer que seja, porque sabemos, o pecado é a transgressão de quem? Da lei de Deus. Então, qualquer que seja pecado que você vai cometer, a sua tendência deve sempre lutar com Deus. Não, quer dizer, não fugir de Deus, mas ir ao encontro do Senhor. Eu pequei. O que Davi fez. Ele arquitetou tudo que aconteceu. O adultério, ele que maquinou. Está a perceber? E também a morte de quem? Do Uria. Ele que maquinou todo aquele assunto. E depois começou um processo de quê? Dele se arrepender. Então, Deus entende com profundidade o que se passa no coração do quê? Do ser humano. Onde o ser humano vai, e o Senhor sabe como fazer o quê? Restaurar o nosso coração. Então, a nossa oração diária deve ser esse de Davi. Renove-me, né? Isso está no verso 10, né? 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Então, essas devem ser as palavras que devem sempre brotar nos nossos corações, perceber que nós precisamos de Deus. É nos momentos que nós estamos mal com Ele que temos que estar mais perto dEle, porque fugir não é solução, né? Longe de Deus, nós vamos poder passar por um momento mais horrível que nós poderemos experimentar. Mas as consequências teremos que arcar, infelizmente. Mas já aprenderemos. E por entender essa realidade, como nós podemos lidar com este Deus? Porque parece ser um pouco complicado, porque este Deus é um Deus muito grande, criador dos céus e da terra, mas também um Deus muito presente nas nossas vidas. Que Ele nos conhece com detalhes, mais do que você conhece, está a perceber? Então, todas as coisas obscuras, escondidas que nós estamos a fazer, Ele conhece. Com base nisso, isso deve ser uma espécie de estarmos amedrontados ou é uma espécie ou uma motivação de nós entendermos que temos que estar mais perto de Deus para que possa banir esse espírito ou possa nos renovar, porque quando dizemos que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, é que é um processo rotativo de renovação diário, está a perceber, né? Então, como deve ser o nosso comportamento em meio a este Deus tão grande, mas também muito presente nas nossas vidas? Na verdade, se nós formos a seguir pela grandeza de Deus, nem somos dignos, como costumamos dizer, não somos dignos da presença de Deus, porque Deus é infinitamente grande. Exato. Se nós, como seres humanos, tão pequenos que somos, tivéssemos realmente que adorar e louvar a Deus pela sua grandeza como tal, não seríamos capazes de o fazer. Exato. Somos pequenos demais para fazer tal coisa. Mas como Deus, o que Ele mais gosta, o que Ele mais quer de nós é que estejamos o mais próximo possível dEle. Existe ali o amor e a misericórdia de Deus. Exato. Essas duas coisas são as duas coisas que devem nos motivar a nos aproximarmos de Deus. Constantemente nós estamos a pecar. Constantemente passamos por dificuldades dentro desse mundo. Exato. Então, essas coisas, as dificuldades, o pecado que nós cometemos, quando nós entendemos que temos um Deus amoroso, temos um Deus que nos quer perto dele, temos um Deus que deseja, fica muito feliz quando nos aproximamos dele. A sua majestade não deve nos assustar, muito pelo contrário. Essas são as coisas que devem
fazer com que nós queiramos mais e mais nos aproximar de Deus. Então, o nosso louvor a Deus deve ser movido por nós sabermos que é um Deus misericordioso e um Deus amoroso. E Ele é fiel. Uma das coisas mais interessantes é que Ele tem uma aliança tão especial conosco. A aliança que fez com Israel e transcende por todos e nos alcança. Nós percebemos que este Deus é o mesmo Deus que guiou o povo de Israel, é o mesmo Deus que está a guiar o seu povo nos tempos atuais. Ele não tem sombra de mudança ou de alguma mudança. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Então, e outro assunto que merece o nosso exame é que nós percebemos que o nosso Deus é muito grande. Ele é poderoso. Nada é impossível a Ele fazer. Então, aí seria uma espécie de refúgio em Deus, porque nós percebemos que os nossos problemas são tão minúsculos diante de um Deus que nos sustenta. Então, aí deve ter um espírito de quem? De olhar Deus como sendo quem? A fonte de quem? De refúgio. O nosso castelo, onde nós poderemos chegar e nos cobrir com as suas asas. Está a perceber? Tá a perceber um passarinho, né? Juntamente com os seus pintinhos, né? Quando vão nas asas, estão bem seguros que nós temos uma proteção tão especial. Então, é por este Deus que é vivo e cuida de você e cuida de mim. Então, vamos perceber que nós somos seres pecaminosos. Essa é a nossa natureza. Mas em Deus, nós podemos dizer como Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando experimentamos essa graça, entendemos, porque às vezes nós não entendemos o perdão de Deus, porque nós pecamos, pedimos perdão a Deus, mas nós, para a nossa mente, parece que Deus não nos perdoou. Está percebendo? Para a nossa mente, não. Será que? É pouca fé. E nós vamos pedir para que o Senhor possa aumentar a nossa fé, porque nós continuamos com esse lado de será que? Será que o Senhor nos perdoa? Então temos que acreditar. E muitas das vezes, por falta desta fé e por duvidar disso, nós nos afastamos cada vez mais de quem? De Deus. Nos sentimos inúteis, mas nós somos seres mais preciosos de Deus. Nós merecemos o cuidado especial de quem? De Deus. Não sei se tem últimas considerações. Bem, em jeito de últimas considerações, eu gostaria de dizer que aquele mesmo Deus que mostrou misericórdia e amor a quando da desobediência do homem lá no Éden, é o mesmo Deus que continua mostrando misericórdia e amor até aos nossos dias. Exato. Então, é nisso que nós devemos nos apegar, na misericórdia e no amor de Deus e, consequentemente, acharemos conforto nisso. Então, que todos nós possamos entender de forma completa a misericórdia e o amor de Deus para podermos encontrar refúgio nisso. Exato. Então, vamos recordar as palavras de Mateus capítulo 11, verso 28, que Cristo faz um chamado. Então, vindo a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos nós que estamos cansados por causa do pecado ou por causa de coisas que nós carregamos, nós temos a certeza que o Senhor nos chama. Ele diz que venham, descarreguem isso tudo para mim. Então você precisa de um momento de qualidade com quantidade com o Senhor para desabafar, confessar os seus pecados. Porque o Senhor sempre está pronto para fazer o quê? Para nos ouvir e renovar o nosso coração, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, né? E daí nós vamos poder fazer o quê? Prestar um culto racional a Deus, porque nós saberemos o que estamos a fazer e com quem nós estamos a fazer. Porque muitas das vezes, quando entramos, nos mergulhamos no pecado, chegamos no momento de fazermos as coisas por causa de quê? De um espírito de ritual, não que seja algo reflexivo nas nossas vidas. Então, caro amigo, dedique o seu tempo a estudar a palavra de Deus, dedique o seu tempo orando para Deus, dedique o seu tempo tirando tudo que te apoquenta e apresenta a Deus. E pode acreditar, Ele está de braços abertos para poder nos acolher e, acima de tudo, trazer uma transformação completa na sua vida. Isso vai poder garantir que o nome dele seja glorificado
e que você também possa se preparar, o seu caráter possa se aperfeiçoar cada vez mais, porque você é um candidato do céu. A sua terra ou o seu destino não é aqui. O seu destino é o lar eterno. Então, faça isso para o seu bem-estar e para o bem-estar das pessoas que se encontram ao seu redor. Então, que Deus possa te abençoar, possa te guardar. Mas nunca se esqueça, antes de terminar este vídeo, se você gostou deste conteúdo, pedimos para que possa certificar se você está inscrito no canal Luz no Escuro. Se não, você deve se inscrever, deve ativar o sininho das notificações para mostrar a importância e a relevância deste conteúdo. O YouTube vai poder partilhar ou vai mostrar para outras pessoas e assim você estará contribuindo no processo de pregação do Evangelho através deste canal Luz no Escuro. E também não se esqueça de escrever nos comentários de onde você nos vê, quais foram as lições que você aprendeu durante esta semana, ou quais são as questões que você não conseguiu, não sei, durante o estudo da lição da escola sabatina. Pode ser que você teve algumas questões, você pode colocar as questões também. Isso vai poder ajudar com que os outros que acompanham esse conteúdo possam trazer esclarecimento, assim como a nossa equipe. Se você tem pedido de oração, também pode apresentar. A nossa equipe está ao seu dispor para poder orar pela sua família, para que o Senhor possa fazer uma transformação completa. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.